Fala galera do canal Café com Jesus, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com 2 convidados que eu já vou apresentar para você. Antes, se inscreva no canal, já deixa o gostei aí, compartilha com alguém que você gosta para ouvir esse podcast, que eu tenho certeza que cada palavra, testemunho que for lançado aqui pode tocar e transformar os corações que ouvirem e assistirem. Antes de mais nada, quero falar da parceria que a gente tem com a OJF Club. Você pode entrar no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo, também no site deles, que também está aparecendo aqui embaixo. Entrar lá, escolher a sua camiseta, o seu moletom, enfim, o que tem lá no site, e usar o cupom Café com Jesus 15 e você vai receber 15% de desconto. Então, aproveita essa oportunidade aí dessa nossa parceria Café com Jesus e OJF Club, tá bom? E é isso, hoje eu tenho aqui na minha frente 2 convidados, 2 irmãos, os irmãos Lima, o Jonathan e o Guilherme. Quem tá aqui no estúdio aí, aplaude aí a presença deles. Sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. Obrigado. Tudo certo com vocês? Tudo certo. Quem é o Guilherme? Quem que é o Jonathan? Que eu não tô me achando aqui. Prazer, eu sou o Guilherme. E eu sou o Jonathan. Tá aparecendo aqui o Instagram deles, vocês podem seguir. E a gente tá aqui, então, para conversar um pouquinho sobre o testemunho de vocês. E a gente tem uma frase aqui no canal, que é, já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. Então, bora falar de Jesus aqui com vocês. Vamos lá. Então, vamos começar. Não sei com quem que eu começo. Enfim, vocês podem falar a o gente meu... já combinou, já. Ele vai começar. Ah, vai começar. Vou começar. Então, beleza. Tá. Então, não posso chamar de Johnny também? Cara, nunca me chamaram de Johnny. Como é que é o apelido? Me chamam de Joe. Joe. Melhor, porque eu sou Johnny. A gente tinha uma época aqui na igreja, antes de nós começar, que tinha 4 Johnny. Daí era Johnny, o Johnny maior, Joe, e tinha vários apelidos, enfim. Então eu vou te chamar de Joe, que vai ficar fácil a nossa comunicação também. Joe, como é que tá aí a tua vida? Como é que você tá com Jesus? O que Deus tem feito na tua vida? Como é que tem sido a tua caminhada aí com Cristo? Cara, tem sido maravilhoso. Hoje eu sou casado, né? A gente tava comentando um pouquinho antes sobre esse processo do casamento. Eu sou casado com a Gabi. Hoje eu sirvo ali na Fé para as Nações, a nossa família inteira, no caso. Um abraço para toda a galera de Fé para as Nações. A galera ali que tava em peso, vai assistir, né? Tem que se inscrever, né? Tem que se inscrever. Se inscrever, curtir, dar like, é isso aí. E, cara, hoje a gente serve lá, eu e minha esposa, a gente cuida do Ministério das Redes, né? Que é as células, no caso, assim. A gente conhece como célula, PG, clã. GC, clã. E lá a gente trabalha com redes, né? Então, hoje eu e ela estamos na frente desse trabalho. Então, ali junto com os jovens, né? Na supervisão das redes dos jovens e na coordenação das redes ali da igreja, né? Então, tem sido uma caminhada constante nisso e eu acho que eu posso falar daqui a pouco um pouquinho mais todo o meu processo dessa caminhada, né? Mas, resumindo, seria um pouco disso, né? De como a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado semanalmente, né? Ali na igreja. E estamos lá diariamente ali, semanalmente na igreja, ajudando no que precisar. Que bênção. E você, Gui, como é que tá? Cara, muito bom. Hoje... nós também estávamos falando do casamento. Eu casei em 2023 com a Gabi também. A Gabi do Jonathan, a Gabriela, a minha Além Gabriela. Além de os caras ser irmão, caso com uma pessoa com o mesmo Lá nome. no trabalho de é gêmeos. Mas tem sido muito bom. Logo que a gente casou, a gente assumiu um ministério que se chama Consolidação, que é o ministério de entrada da igreja. Legal. Então, a gente faz com que as pessoas que vêm na igreja pela primeira vez, elas se consolidem, né? Então, show. A gente entra em contato durante a semana, a gente tem uma equipe que faz isso com nós. E nesse último mês, a gente assumiu junto com o David e a Jéssica, que são nossos líderes jovens, a gente assumiu os jovens também junto com eles. Caramba, que benção, cara. Que benção ouvir o que Deus tem feito. E que legal esse ministério, né, de consolidação, que é muito importante, né? Às vezes as pessoas chegam na igreja e ficam meio perdidas, né? Sim. Na grande maioria das vezes, né? Porque às vezes vem convidado e tal, beleza. Mas às vezes vem por conta. E aí fica meio perdida. E esse era um problema da nossa igreja, né? Porque as pessoas, elas vinham e elas
gostavam, mas elas saíam e não voltavam mais. Não sabiam como permanecer então, ali. O Ministério da Consolidação, ele vem muito para isso, para a gente fazer com que as pessoas elas venham na igreja e elas consolidem, né? E até legal. A gente estava comentando esses dias, porque hoje a gente tá ali tem o Ministério da Consolidação, a gente ajuda também ali eles, né? Estamos na escala também. E aí a gente olha para tudo que acontece ali no culto, as pessoas chegando, a gente fazer esse trabalho da consolidação, a gente pensa assim, há um tempo atrás a gente não tinha isso. A gente pensa, cara, como é que a gente fazia antes? Né? Sabe? Porque a gente não tinha isso. Uhum. Então a gente vê como é importante ter esse olhar, ter esse cuidado, né? Então exatamente. A consolidação ela vem justamente para isso, né? Pra gente estar acolhendo e ajudando essas pessoas. Show. Então vamos conversar um pouquinho aí da caminhada de vocês. É legal, eu gosto de ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês para entender como que tá agora, porque muitos conhecem vocês agora, né? Mas não sabem como é que foi a caminhada, quem eram vocês antes. Enfim, e a gente tá aqui, 3 homens casados, né? E também 3 ex-atletas, né? De futsal, que jogavam futsal. E eu queria ver um pouquinho de vocês, como é que foi essa experiência jogando. Tu chegou a jogar no profissional? Joguei. Tu não, Joe? Não, eu não. Eu também não cheguei. Bom assim. Eu também não. Aqui a gente tá num nível. Temos um craque. A gente tá num nível daqui da mesa. Nível, e ele tá ali no outro nível. Né? Por isso que ele tá no outro canto. Né? Mas enfim, eu queria ouvir de vocês como é que foi essa caminhada de vocês também no futsal. Acho que muito legal essa nossa troca de experiência. E também chegar ao ponto que vocês chegaram de largar isso. Principalmente você, né? Que já tava no profissional. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que começou esse amor pelo futsal, pelo futebol. Tá, então, cara, a gente sempre foi apaixonado por futebol, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre joguei bola, eu sempre gostei. E aí eu lembro que eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Então, acho que eu tinha 10 anos, o Gui tinha 7 anos, eu lembro que a gente começou na escolinha lá do Bom Pastor, ali do colégio. Vocês sempre foram aqui de Chapecó? Não, na verdade não. Nós nascemos em Campinas, São Paulo. Nossa! Isso. E aí, quando eu tinha 5 anos, tu tinha 2. Nós viemos para Chapecó, porque minha mãe é daqui, ela nasceu aqui. Entendi. E aí ela conseguiu uma proposta de emprego para cá, meu pai também, e aí a gente acabou vindo morar aqui, a gente já tinha alguns parentes, viemos para cá. E daí, enfim, já jogava ali futsal, né? Daí depois a gente jogou alguns campeonatos pelo colégio, né? Pelo Bom Pastor, né? Porque tinha uma escolinha do Bom Pastor. Ah, né? Tinha. E aí depois, eu lembro que foi o Cigano, que talvez a galera que joga futsal. Cara, já ouvi falar desse cara, mano. A galera aqui de Chapecó que já jogou futsal. Baita de um treinador. O meu pai falava desse cara. Baita de um treinador. Ele chamou o meu pai falando pra gente ir treinar lá na BB. E aí a gente foi treinar lá. E isso acho que no outro ano já, né? Eu tinha 9 nessa época. Então já foi uns 2 anos depois, então. Eu tinha 12. E aí começamos a jogar lá. Vocês têm 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Sou 3 anos mais velho que ele. Por mais que não pareça, né? Eu sou mais velho. E aí nós começamos jogando lá, né? Enfim, eu joguei ali, acho que joguei um ano, uns 2 anos ali, joguei alguns campeonatos, né? E aí eu acabei saindo e fui jogar a campo. Daí eu fui treinar ali na escolinha do Grêmio, logo que surgiu. Comecei treinando ali. E aí fiquei até meus 15 anos, isso, jogando campo. Joguei aqui esses campeonatos da região, mas nesse processo eu sempre joguei futsal, né? Sim. Então eu joguei ali esses JESC, os joguinhos que tinha, a gente acabei jogando ali várias vezes. E aí, depois de jogar o campo, eu decidi parar de jogar. E aí eu parei com meus 15 anos, isso no final de 2014. E ali em 2015, a Guatambu me chamou para jogar. Aí eu comecei a treinar lá, só que era muito complicado, porque eu tinha que ir para lá, daí voltar. Isso futsal, né? Isso futsal, todo daí já. Todo dia tu tinha que treinar lá? Não era, se eu não me engano, não era todo dia, eu acho que era umas 3 vezes na semana. Mas já era puxado. Né? Já era. Daí eu já tava meio assim, enfim, joguei. Daí acho que alguns jogos, se eu não me engano, joguei acho que 2 jogos, eu acho, não sei se deu tudo isso. E aí eu pensei, não vai dar mais ficar ali jogando. E aí parei de jogar. E aí
depois desse tempo, o pessoal que, quando eu jogava campo, me chamou para eu jogar de volta, para jogar um campeonato. Aí eu fui jogar, aí joguei esse campeonato, daí, tipo, tava... E assim, a vida inteira só jogando bola, né? Nem pensava em trabalhar, fazer outra coisa. Eu te entendo, tipo muito assim, bem. hoje em dia, eu lembro que quando eu tava no primeiro ano, os professores perguntavam: tu quer fazer faculdade do quê? Você quer não sei o quê? Que faculdade? Eu nem pensava, Enem, eu nem sabia. Mano, quando o que era. falavam de faculdade, a única coisa que eu pensava associado ao futebol, educação física. Aí eu falava educação física. Educação física. Pra não falar... Eu só pensava que nenhum jogador tinha faculdade, então eu não queria fazer. Daí eu pensava assim... Daí, hoje em dia eu penso assim, cara, que loucura. Por que eu não pensava em estudar, fazer alguma coisa, né? Uhum. Enfim, aí depois ali eu fui jogar pela ABB. A ABB me chamou, que daí era o único time que tinha, era sub-17 daí, já. E aí eu fui jogar estadual, daí joguei estadual, joguei joguinhos, né? Até eu vi que tem os guris lá que você jogou ali também, eu joguei junto com eles, né? Sim. Tem o Anthony, né? O Anthony, o Patrick ali, as pessoas ali, eles já jogavam comigo, né? O Gregory. O Gregory, né? São muito parceiros. E aí eu joguei ali o estadual, joguinhos, enfim, teve um monte de campeonato ali. Nós jogamos, e aí foi nesse processo ali, né, quando eu tava já, porque eu já tinha 17 anos, já ia fazer 18. Tu é 2000? Eu sou 99. 99. Isso. E aí, cara, eu tava, tipo, jogando, enfim, e eu lembro que nós chegamos nas oitavas, aí era a fase de grupos, né, era a classificação dos melhores 16, e aí a gente ficou no meio da tabela, e aí pegamos de cara a Crona. Nossa. Facinho. Aí facinho, né? E eles tinham recém ganhado, era o time que tinha ganhado o brasileiro, a Taça Brasil. Aí vieram os guri lá que jogavam na seleção e tal. Uma máquina o time dos caras. Uma máquina do time. E aí a gente jogou, só que nesse processo ali eu já tava ali na igreja, enfim. E até cortei um pouco, assim, eu tive... Porque assim, a gente nasceu num lar cristão, né? Nós nascemos num lar cristão, somos filhos de pastores. Legal. Hoje, netos de pastores. Que bênção. Só que nesse processo ali dos meus 13, 14 anos até os meus 16, eu meio que me rebelei contra o Senhor, sabe? Tipo, eu simplesmente assim, pra mim não fazia sentido ir pra igreja. Entendi. Não queria mais ir pra igreja. O que eu queria era jogar bola, sair com meus amigos, né? E aí, nesse processo ali, eu acabei realmente conhecendo Jesus Cristo de verdade. E é por isso que eu amo tanto as redes, células, como a galera gosta de chamar, porque foi ali que eu conhecia Cristo de verdade, sabe? Foi através de um amigo do meu irmão que convidou nós para ir. E aí, cara, eu conhecia ele, tipo... do colégio, um cara que brigava, fumava maconha. Caraca. E aí, o meu irmão falou assim, o fulano e tal convidou nós pra ir no PG. Era o PG. Eu pensei, cara, será que é o mesmo que eu tô pensando? Aí a gente foi, e aí eu lembro que foi um outro, tinha o líder lá da célula, deu a célula, enfim, e ele do lado. E eu, sabe o cara desconfiado? Assim, não, ficar olhando pra ele. Ficar assim, não, esse cara não sei, né? Será que aí, enfim, quando ele foi terminar, o líder foi terminar, eu falei assim, alguém quer fazer oração? Aí ele falou, eu quero. E eu já estranhei mais ainda. Daí eu falei, não pode, né? E aí, cara, ele orou assim, mas sabe aquela oração que parece assim, o cara era faixa de Jesus? E aí eu falei, caramba, eu não acredito nisso. E aí sabe quando tipo, parece que dá um start assim na sua cabeça, e tu pensa assim, cara, é isso que é andar com Jesus, é isso que é conhecer Jesus de verdade. E foi aí que eu fui caminhando com o Senhor. Que massa. E aí, ali, quando eu já estava jogando ali na BB, eu já era líder em treinamento de PG. Só que um pouco me pegava muito, porque quando eu estava ali afastado do Senhor, o que me puxou muito, querendo ou não, foi o futebol. Porque a gente sabe toda a malandragem que tem o futebol, tantas coisas que atrai, bebida, é mulherada. Cabeça, mano. Isso. O cara tem que ser muito cabeça. E aí eu pensei assim, cara, tipo, pra mim tava sendo um pouco complicado já. E aí aquilo me
me pegava um pouco porque muitas vezes eu não ia em algum culto, eu tinha que faltar alguma coisa, às vezes de sair com algum guri que estava precisando de minha ajuda, né, que me chamava. E daí a gente chegou lá nas oitavas, fomos jogar contra a Crona. Nós perdemos aqui, acho que de 3-1, se eu não me engano. Foi parelho? Foi um jogo foi bem pegado. Eu já tomei 15 do Mas o time deles era bom também. Nosso time era bom, só que... Sim. E ainda um dos gols, eu errei a marcação, nossa. Sentiu. O Robertinho ficou louco comigo. Mas aí, cara, aquilo já tava, sabe, me dando um negócio assim, eu falei, será que é isso mesmo? E aí a gente perdeu. E aí naquela semana treinamos, e eu lembro que no último treino, eu fui pro treino assim meio que, cara, sabe, tipo... Não é isso, não... Cara, sabe quando... É muito assim, louco cara, isso, eu não sei o que tá acontecendo dentro de mim, que parecia assim que não era mais o que eu precisava fazer. E aí, tá, beleza, fizemos treinamento, tudo acabou, fizemos treino de goleiro linha, treinamento de falta ali antes do jogo, né, a gente ia viajar de madrugada. Beleza, eu lembro que a gente ia viajar acho que 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Aí fui dormir. Quando fui acordar, 10 horas da manhã. Eu falei, caramba, nossa, não acredito nisso. Olhei um monte de mensagem dos guri mandando pra mim. Perdi não acredito, o jogo. Cara. Aí, enfim. Cara, se eu fiquei indignado, imagina ele. Eu fiquei muito indignado. E aí eu falei, cara, eu não acredito nisso que eu perdi o jogo. E aí a mãe falou assim, não acordou? Eu falei, não acordei, né? Porque eu ia acordar e ia chamar meu pai. Sim. E aí meu pai também não acordou, né? Aí eu falei, não creio, cara. Daí eu lembro que ele foi pro jogo. Os caras daí... em Joinville já. Os caras chegando. Já em Joinville, enfim, eles jogaram, eu acho que eles perderam tipo de 2-0, né? Deu um jogo assim. Pô, mas foi parelho o jogo, daí a gente foi desclassificado, né? E daí eu, cara, não creio nisso. Daí a gente já tinha terminado ali tudo. Daí eu lembro que eu só fui depois devolver o uniforme. Eu fui lá entregar pro Gil o uniforme. Tu conhece o Gil, né? Sim, conheci. Entreguei lá o uniforme, enfim. Daí, tipo, a gente não teve mais treino depois, né? Porque isso já tava ali da metade pro fim do ano, já mais ainda, né? E aí eu falei, cara, não acredito, perdi o jogo. E aí eu falei, tá, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, porque assim, o que acontecia para nós? O que já estava sendo falado? A gente tinha o sub-17 ali da BB, e quem jogava sub-17 acabava subindo pro sub-20 ali da Chape. E a gente jogou ainda os jogos com os guri, eu lembro que eram os guri ali, os 9-8 e tal. E aí eles falaram assim, ó, esse vai ser o último ano do sub-20, depois vai ter só profissional. Então, dificilmente alguém iria subir direto pro profissional, né? E daí até os PA falaram assim, ó, tem o pessoal de Concórdia, tá precisando de gente e tal. Eu pensei, mas será que é isso mesmo? Será que eu vou sair daqui onde eu tô pra ir lá jogar, né? Ou eu vou ficar aqui, né? Daí continuar minha caminhada, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, o que o senhor me chamou pra fazer. Ou vou largar tudo, vou ir atrás, porque eu pensava assim, cara, não sou nenhum craque, né? Não sou o melhor do mundo, mas se eu me esforçasse, eu sei que eu poderia jogar em algum time legal, enfim. E aí eu pensei assim, não, acho que vou procurar alguma coisa, né? E aí comecei a procurar emprego, fui montar meu currículo pela primeira vez, não sabia nem o que tinha que colocar. Tinha feito um curso de manutenção de computador. Colocou no currículo. Nunca usei isso, não fazia ideia como... Não sabe até hoje, até hoje, não sei. Se me perguntar, não sei como é que faz. E aí, até eu lembro que no começo de 2017, eu cheguei a chamar o Gil para falar se tinha alguma coisa, né? Ele falou, ó, não tenho nada aqui, enfim, ali a gente não vai ter nada. Ele falou assim que se eu quisesse jogar, acho que a gente ia jogar acho que era o Joguinhos, que era o sub-18, se eu não me engano. Daí eu não quis, daí eu comecei a procurar emprego, enfim. E aí antes de eu passar pro Gui, porque daí foi nesse processo que eu parei de jogar. Mas um ano depois, só para completar um pouco a história, o meu pai chegou e me contou que na noite ali que a gente ia viajar pra Crona, ele sonhou que tinha capotado o ônibus que a gente tava viajando. E aí,
eu não sei se eu ficava feliz, né? Ou ficava assim, tipo... Cara, eu perdi o jogo, mas assim, talvez era Deus mostrando, né? Livrando, né? A gente não sabe, mas foi uma coisa que o meu pai sonhou. E aí eu pensava assim, cara, por um lado, isso foi bom, né? Vai saber também, né? A gente não sabe. Também não quero colocar toda a responsabilidade sobre isso, porque foi um erro meu, né? Mas eu lembro que isso me impactou muito, né? Também. E aí foi quando assim, eu falei, não, cara, vou agora caminhar com o Senhor, vou fazer as minhas coisas, vou atrás de procurar um emprego, vou estudar, porque até então nunca tinha focado nisso. Sim. Mas para mim foi muito dolorido, porque eu lembro que nessas semanas ali, eu lembro que tipo de noite eu chegava para dormir e pensava, cara, não acredito que eu vou parar de jogar bola. E tu já tinha uns quase 18, já 18. Eu ia fazer 18 cara, anos. Igualzinho a época que eu E aí eu também. pensava assim, eu lembro uma vez que eu cheguei, daí eu deitei, aí eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu tenho que parar de jogar? Mas aí eu olhava pra trás e pensei assim, cara, tudo que passou ali, né, já tava tirando isso do meu coração. Não vai ser agora eu vou forçar algo de novo, né, pra de repente lá na frente eu me frustrar, né, novamente. E aí chorei várias vezes porque ia parar de jogar, mas enfim, deu tudo certo e eu aprendi com isso. E hoje eu sei que a gente usa muito o futebol para atrair as pessoas, né? Claro. A gente usa isso, tanto é que o que a gente mais faz é chamar a galera para jogar bola, para conseguir convidar para ir para uma rede, para ir para um culto dos jovens. Então o futebol, ele foi uma escola para mim, sabe? Claro. Para me ensinar. Hoje é uma ferramenta para nós. É uma ferramenta, uma escola até de como ser homem, ter disciplina, respeitar as pessoas, né? Então aprendi muito com isso, né? Exato. Cara, eu antes de passar pro Gui, né? Eu me identifiquei muito com a tua história, mano. Talvez vocês já ouviram o testemunho ali no canal. Eu nem vou falar muito do meu testemunho aqui, que é o podcast é pra eles. Mas tá no canal aí, pesquisa Assiste aí, que é muito meu bom. Testemunho, algo assim. Eu fiz um vídeo na pandemia. Mas eu passei exatamente por isso, cara, de começar a sentir algo negativo dentro de ti, cara. E é o Espírito Santo, né, te incomodando. Hoje eu entendo isso, que era o Espírito Santo. E foi exatamente assim, cara, num campeonato, nos Joguinhos Abertos. Eu, no caso, nos Joguinhos Abertos que a gente perdeu, fiquei mal. No caso, eu não perdi o jogo por não ter ido, né? Eu perdi perdido mesmo. Perdido. E, cara, foi muito louco, assim, ter que entregar as coisas que nem tu disse, cara, ter que ir lá entregar. Eu lembro até que eu tive uma experiência com Deus e tal, tá aí no meu testemunho. E eu fui ainda fazer um treino. Eu ainda fui treinar no outro dia. E eu lembro que eu fui, cara, tristão, mas eu falei, vamos ver o que vai dar nesse treino. Cara, e nesse treino, mano, eu destruí, cara. Chutei na gaveta, fiz gol, coisa era. Mas mesmo assim não ficava feliz, cara. Mesmo assim, eu lembro que eu abracei um guri que tava jogando ali na BB com nós, o Alisson Mariga, não sei se vocês conheceram ele. Sim. Eu abracei ele assim, ele me chamava de dupla, a gente tava junto sempre. Eu falei, cara, eu vou parar de jogar. Ele, cara, tá zoando, não sei o quê. Eu lembro da cena como se fosse ontem, mano. Nossa abraçada assim, saindo da quadra da BB. Cara, eu acho que eu vou parar. Não, tá zoando, não vai fazer isso e tal. No outro dia tava eu lá entregando as coisas pro Carlinhos. Carlinhos até hoje não sabe da real história, não falei pra ele aquele dia, porque eu acho que ele não entendi muito bem. Sim. Mas foi difícil, cara. E o Carlinhos, né, na minha frente, e atrás do Carlinhos a camisa da seleção brasileira, mano. O Carlinhos, tipo, né? Ali o meu sonho, né, mano, na minha frente, e eu falando assim, ó, não quero mais. Tô nada. Desistindo, tipo, eu olhava pra ele, eu olhava só pra aquela camisa da seleção, né, mano, tipo, cara, o meu sonho era chegar lá e não é mais agora. Mas enfim, só queria contar que foi muito parecido mesmo. E tu, Gui, como é que foi a história aí? Cara, então... Com as quadras. O John falou que tu começou com 9, né? Vocês querem mais café? Aí eu quero. Bah, eu vou querer. Eu comecei com 10, né? Comecei com 10, tu tinha 7. É, isso aí. A gente começou a treinar lá no Bom Pastor e eu lembro que a gente fez teve um campeonato que foi ali no Cerorá, né? Isso. E eu acabei com o campeonato. Verdade. Eu fui artilheiro do... O Gui é craque, tá? Não é nem brincadeira, o Gui é craque. Não, os dois são craques. Deixa eu ver se ele vai falar, mas eu lembro que nesse campeonato ali, o time deles... Eu não vou saber bem certo os números, mas tipo assim... Foi mais ou menos assim, o time fez no campeonato 20 gols, o Gui fez 18 gols, 19 gols. É porque eu sabia fazer gol. E aí... eu lembro que a gente perdeu, a gente não foi campeão, e eu lembro que a gente tava indo pro carro,
E meu pai falou que o treinador da Apache, do CRC, tinha falado com meu pai pra eu ir lá treinar pra jogar estadual. E eu não sei o porquê até hoje, nem perguntei pro meu pai, nada. Mas a gente não foi lá treinar no CRC. E daí depois de um ano a gente foi parar no BB. Aí eu fiz uma semana de treino com o Cigano, que ele treinava a escolinha e daí tinha o time que jogava estadual, né? Daí eu treinava segunda e quarta. E daí o Cigano falou, não, o Gui precisa ir treinar na terça e na quinta pra ele jogar estadual. E daí, assim, desde os 9 anos eu jogo competição nível estadual, né? Então, com 9 anos eu já fiz minha primeira viagem. Até no trabalho eu falo, às vezes, cara, com 9 anos eu já viajava sozinho, né? Cara, não, e não te cortando, né? Mas te cortando também. Aos 8, 9 anos, quem já tá jogando uma competição estadual, a gente tem um gurizinho aqui que joga ali no CSC mesmo. Cara, já é tipo assim, não é profissional, mas já é um nível profissional. O cara viaja, o cara tem uniforme, ele tem a camisa com o nomezinho dele, fazem oração, fazem isso, fazem aquilo, 1, 2, 3, vamos pra... Cara... Faz aquecimento, cara, tudo certinho, É 8, 9 todo anos, mas já tá dentro do processo, já tá dentro do processo. Daquilo que é o futsal, né, cara? E assim, eu sempre vivi e respirei futebol, né? Então, como o Jonathan disse, a gente nasceu no lar cristão e assim, nossos pais sempre carregavam a gente pra dentro da igreja, né? Tipo, todos os cultos. Mas até eu ia cortar o Jonathan antes, mas a gente já perdeu, eu perdi muito aniversário, perdi casamento de amigos nossos, porque tava viajando, né? E conforme tu vai crescendo e vai... tá ali sub-13, sub-15, começa a ter muito mais viagem, né, do que tinha no sub-9. No sub-9, as competições era 4 times, todo mundo vinha, jogava sexta e sábado. E tipo, acabava. E acabava. Daí jogava daqui 2 semanas, ou jogava em Chapecó de novo. Então, de boa. Ali por 12, 13 anos, já tinha que viajar toda semana. Então, eu vivi viajando até os 18, 19 anos, eu vivi viajando. E... ali aí eu tava jogando na BB, a gente saiu da BB, eu saí da BB e comecei a treinar campo. Daí fiz um teste no Grêmio, passei no teste, só que eu era muito novo, tinha 10 anos, acho. Não tinha como sair de Chapecó e morar em Porto Alegre. E eu continuei jogando campo, né, na escolinha do Grêmio mesmo. E daí um amigo meu me chamou pra treinar no CRC. E aí eu fiquei nesse processo. Eu treinava de tarde, ia na escola de manhã, treinava de tarde campo e de noite ia treinar futsal. Caraca. E daí jogava competição de futsal, jogava competição de campo, tudo junto. E aí com 13 anos eu voltei a jogar estadual mesmo, de futsal. E eu sempre me identifiquei muito mais com futsal do que campo. Por mais que eu sabia que se eu quisesse ter uma carreira para ganhar dinheiro, para conseguir algo, eu ia ter que ir pro campo, né? Sim. Mas eu sempre gostei muito mais de futsal, até hoje, né? Hoje eu não gosto nem de jogar society, campo, eu gosto de jogar futsal. E aí, com 13 anos eu voltei a jogar estadual de futsal e continuei jogando, né? E ali com 14 para 15 anos, eu não queria mais saber de Jesus. Eu ia para a igreja porque eu tinha que ir, porque meus pais sempre levaram a gente, mas eu não queria. Eu queria saber de jogar bola e queria saber de Inter. Era só isso que eu queria. E o jogo do Inter... Tu é colorado? Pelo amor de Deus. Tu também vai dizer. Sou colorado, não, sai né? daqui. Acabou o podcast, pessoal. Valeu. E, cara, o jogo do Inter sempre caía, parecia que sempre caía no domingo na hora do culto. E aí eu fazia de tudo pra não ir no culto. E aí foi nessa época que o Diego, meu irmão mais velho, chamou o Jonathan pra ir no PG, e eles estavam indo, daí tipo, nós somos em 4 irmãos, né? Meu pai e minha mãe, o meu irmão mais velho, o Diego, que tá no Canadá. Um beijo, Diego. Um abraço. Diego. Então esse podcast vai estar transmitido pro Canadá. Pro Canadá. Vai ter pro Canadá. E aí... até me perdi. Não, dos nós irmãos. somos 4. Aí o Diego, o Jonathan, eu e a Anne. E o Diego e o Jonathan, eles estavam indo na Renovar, na época, e eles estavam indo no PG. E eu e a Anne
e a gente ia junto com o pai e com a mãe, né? Tipo, a gente era pequeno, não tinha Sim. muito o que fazer, né? A gente só ia. E aí eu lembro que o pai e a mãe, eles tocavam na igreja e eu decidi não ir no culto, o pai deixou eu não ir no culto, e por causa que tinha jogo do Inter, né? E daí eu fiquei em casa e quando acabou o culto eles iam comer pizza. E o pai saiu lá da igreja, veio me buscar para eu ir comer pizza com eles. Eu lembro que nós estávamos numa mesa gigantesca, assim, tava cheio de gente, assim, do pessoal do grupo do louvor. E daí alguém perguntou, por que o Gui não foi no culto, né? Daí o Diego, parece que todo mundo ficou em silêncio, e o Diego falou assim, o Gui não quer saber de Jesus mais, ele só quer saber de Inter. Cara, aquilo foi uma seta, assim, no meu coração, e eu fiquei matutando a semana inteira aquilo, né? E aí eu lembro que o Jonathan pegou e me chamou pra ir no PG com ele. E aí eu fui no PG e foi a mesma coisa que o Jonathan falou. Quando, na época, o nosso líder foi orar, ele foi orar e, meu Deus, parecia que ele era amigão de Jesus, sabe? E eu falei assim, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Tipo, uma pessoa falar assim, orar assim, desse jeito. Eu falei, eu quero isso, né? E aí começou um processo de transformação mesmo. Eu achava que eu conhecia Jesus, mas eu não conhecia ainda, né? E aí que começou, de fato, a minha caminhada foi ali com 13, 14 anos. Só que eu continuei jogando. Sim. Né? E aí a gente tinha o nosso PG, a gente fazia o PG, participava dos cultos, tudo. Mas eu continuei jogando. Então eu perdia vários cultos porque eu tava viajando, perdia vários PG. Nosso PG era na sexta-feira depois das 10, né? Que era por causa da faculdade. Então nosso PG era depois das 10 e geralmente na sexta-feira eu tava viajando. Viajava, né? Um dia porque antes, sábado às vezes, tinha jogo. Então eu perdia muito PG, né? E, enfim, eu continuei jogando até os 18 ou 19 anos, que foi quando eu fui pro adulto, né? Mas com 15 eu joguei estadual sub-15 no CRC. Aí com 16, ainda no CRC, eu joguei a OLESC. E daí com 17 eu fui jogar na BB. Que daí migrou, o time inteiro do CRC migrou pra BB. E eu comecei a jogar na BB. E eu sempre falei que, mesmo naquela época ali que eu não queria saber de Jesus, eu só queria saber de Inter e de jogar bola, eu queria ser diferente dos outros, né? E a gente falou ali antes que é muito difícil, né? Tipo, no meio do futebol é muito difícil, né? E eu sempre tentei ao máximo fazer a diferença onde eu estava. Por mais que eu não conseguia falar hoje, eu falo pro pessoal lá na rede, lá na igreja, hoje eu falo normal, assim, né? Mas eu não conseguia falar com as pessoas sobre Jesus. Eu era travadaço. Travado, isso aí. E daí, hoje não, né? Mas, então, era através das atitudes que eu tinha que demonstrar alguma diferença, né? Então, eu fui até os 18, daí com 18, com 18 anos, a ABB juntou ali com a Chape Futsal e eu fui jogar no adulto. E ali no adulto eu joguei 1 ano, que foi a época da pandemia. E aí eu tive uma lesão séria na coxa. A gente fazia treino separado, né? Por causa da pandemia. E tava muito frio, acho que tava 2 graus. E era 8 horas da manhã, eu fui treinar. E eu fiz um circuito e tocaram a bola pra mim, eu chutei e eu rasguei a coxa. Caramba. E daí eu fiquei uns 3 meses parado. E durante esse processo, Deus já vinha ministrando no meu coração que tipo, já tinha parado o tempo. Nessa época aí, a gente já não ia mais na Renovar, a gente já estava na Fé. Uhum. Eu já vou contar essa parte de Sim. como a gente foi parar na igreja, na Fé para as Nações, porque a minha esposa era da Fé. E a gente começou a namorar e eu queria ficar perto dela, né? Então eu acabei indo para lá e depois eu puxei a família inteira. Hoje a família inteira tá lá. E aí eu já estava lá na Fé e durante esse processo da lesão, Deus já vinha ministrando no meu coração que tipo, já tinha parado o tempo. Só que assim, vocês entendem o que eu tô falando, né? Cara, é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Meu Deus. Assim, tu sonha a vida inteira pra tu ser um jogador, tu se preparou pra isso. E aí, do nada, tipo,
tu vê que não é isso, sabe? E eu não queria aceitar. Então, tipo, Deus ia ministrando no meu coração e eu não falava pra ninguém. Não falava nem pra Gabi, não falava nada. E eu lembro que a gente foi jantar um dia, eu e a Gabi, no galpão. E nós estávamos sentados de frente e ela quis conversar comigo. E ela falou assim, amor, tu não acha que tá na hora de tu parar? Tipo, ela sabia, sabe? Ela também já vinha sendo ministrada sobre isso. E eu fiquei bravo. Fiquei bravo com ela. Eu nem lembro o que eu falei pra ela, mas eu lembro que eu fiquei muito chateado com ela. Tipo, não tá apoiando meu sonho. E eu sabia que era Deus falando através dela, sabe? E foram várias e várias situações que foram acontecendo. E eu só quis entender durante uma vigília. A gente teve uma vigília na igreja. E eu tava orando. E o Dudu, abraço Dudu. O Dudu veio, me abraçou. E o Dudu não sabia de nada. O Dudu veio e me abraçou. E ele falou que o meu tempo tinha acabado. Caramba. E daí eu senti que era Deus falando pra mim. E daí eu fiquei muito triste. Estava ali na época de transição, né, do ano. Então eles estavam chamando para renovar o contrato e tudo mais. E aí eu ia fazer faculdade, né? Eu ia ganhar a faculdade. E daí eles me chamaram porque eles tinham cortado a faculdade. Então eu já não ia ganhar mais a faculdade, né? E eles me mandaram a proposta. E eu falei que não, que era muito baixo o valor para não ter faculdade, né? E aí eu lembro que eu orei e eu sabia que não era isso que Deus queria para mim, né? E, tipo, na hora que veio, que aconteceu as coisas, eu já sabia que não era, né? Mas eu não queria, ainda não queria aceitar, né? Tava relutando. Tava relutando. E aí eu fiz uma contraproposta e daí o cara ficou de responder e não respondia. Deu 2 dias, não respondia, deu 3 dias, não respondia. E aí eu lembro que eu deitei na cama pra dormir e eu orei e falei assim, Deus, se ele me mandar esse valor aqui, eu tenho certeza que você eu vou parar. Eu dormi, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o celular, tinha um valor exato que eu tinha falado. Falei assim, então é você, Deus. E daí eu decidi parar. E daí veio o processo de querer arrumar emprego e pra nós, que nunca fizemos nada, né? É muito complicado. Eu lembro que quando eu saí da BB, né, que eu entreguei as coisas pro Carlinhos, cara, eu só olhei pro céu e falei assim, Deus, agora é contigo, cara. Falei, Deus, agora é contigo. Eu lembro só disso, cara, nem lembro mais de eu voltando pra casa, eu lembro dessa cena. Deus, agora é contigo. Porque, mano, eu também, dos 9, 8, 10 anos ali, até os 18 quase, só jogando bola. Então, não me preparei. Na escola, tirava na média ali pra passar de ano. Mas não me preparei, tipo, vou fazer uma faculdade X pra ter uma profissão Y e assim vai. Cara, eu também, horrível, no colégio eu ia bem. O meu único problema era chegar atrasado, que eu chegava super atrasado. Mas como eu jogava pelo colégio, eu sempre fui muito queridinho dos professores, né? Então, tipo, eu não me esforçava muito pra fazer as coisas. Eu já tive um problema, eu reprovei no primeiro. Sério? Porque no primeiro eu peguei e não quis saber de nada. Foi aquela época ali que eu tinha parado de ir na igreja, tudo. Só queria jogar bola, só isso. E, cara, eu não fazia nada. Hoje em dia eu olho pra trás e penso assim... Às vezes eu falo isso, dá vontade de voltar atrás e eu pegar e me bater. Quanto tempo perdido, porque o tempo perdido ali, porque, cara, eu acabei só querendo saber jogar bola, até isso que o Gui falou, tipo, na época ali que a gente jogava também pelo colégio, eu lembro que a gente ganhou o GESC, a gente ganhou o GESC e o Moleque, ganhamos o municipal, o micro, o regional e o estadual. Caramba! E aí os PA foram, ou tiveram que fazer uma seleção ali de quem ia ir, eu acabei não sendo selecionado para ir pro brasileiro. E aí eles foram pro brasileiro e ficaram em quarto. Então a gente, tipo assim, a gente tinha ganhado tudo, né? Então eu lembro até que daí um dos guris, tipo, não ia passar de ano. Aí não sei o que fizeram lá, aí porque a gente tinha ganhado tudo, passaram todo mundo, né? Só que daí no outro ano não teve, acho que isso foi na 8ª, daí no primeiro ano já não teve jeito, daí tiveram que reprovar a galera. Mas assim, isso é uma coisa muito complicada e hoje em dia, às vezes, quando eu tenho oportunidade pra falar pra alguém, cara, eu sempre tento falar assim, cara, estude. Às vezes até uma coisa assim, tu quer ser jogador de futebol?
eu quero jogar, enfim. Então se prepara, porque hoje em dia eu olho para o que eu passei, eu não fui um cara assim que me esforcei muito no sentido de tipo, me cuidava da alimentação, praticava o exercício físico regularmente, né? Aquela parte da academia, eu não me preparava muito bem, né? Por mais que sabia jogar ali, mas você precisa se preparar. Claro. E aí, hoje em dia, quando eu tenho a oportunidade, eu falo assim, cara, a primeira coisa que tu tem que fazer é se preparar bem e estudar, independente de se tu vai ser um jogador ou não, né? Porque o estudo, de qualquer forma, vai te auxiliar se você for um jogador. Mas às vezes dá vontade de voltar atrás e me bater por conta disso. Enfim, e aí eu decidi parar e daí começou o processo de querer fazer currículo. E eu lembro que até no dia mesmo que eu decidi parar, eu já quis fazer, e meu pai falou assim, filho, calma, né? Tipo, desacelera. Vamos fazer com calma, tipo, tá tudo bem, né? E pra mim, na minha cabeça, tava um turbilhão de coisa, né? Eu só pensava em colocar no currículo. Sei lá, liderar, sou bom em grupo. Tipo, não tinha só o que isso. colocar. Tipo, eu só tinha acabado o colégio e isso, né? E aí, começou um processo muito louco na minha vida, né? Que foi um processo de transformação gigantesco para mim. Que foi quando eu comecei a fazer o currículo, comecei a entregar para as empresas. Teve 2 empresas que me chamaram, né? Uma era muito longe da minha casa, lá no Leopoldo Sander, e outra, uma esquina, uma quadra. E eu orei e Deus me direcionou para mais longe. Nossa. E daí eu lembro que a mãe falou assim, mas filho, tipo, foi aqui do lado, né? Era praticamente o mesmo salário. E eu, tipo, falava, não, eu tenho paz que é naquele lugar, sabe? E aí eu fui para lá, para essa empresa, e eu odiava estar lá. Tipo, eu não gostava de trabalhar lá, era muito calor, eu realmente não gostava, mas eu sabia que eu estava no centro da vontade do Senhor. E eu sempre falo isso quando eu vou falar, eu gosto muito de contar meu testemunho. O pessoal da rede que está escutando já deve ter ouvido isso 1 milhão várias de vezes. vezes. Mas o processo ele dói muito, mas ele forja muito nós. Então, exatamente. Esse processo de saber que tu tá no lugar certo, mesmo te machucando, tipo, eu sabia que eu tava no lugar certo. E aí, quando aconteceu o que precisava acontecer naquela empresa, que hoje a gente vê, vou falar os nomes, o Thiago e a Carol. O Thiago ele era meu supervisor e o Thiago e a Carol estão servindo lá na igreja. Tipo, eu sei que o meu chamado naquela empresa foi para trazer eles de volta, sabe? Que benção. E daí, logo depois que eu saí, eu fui para uma empresa hoje que eu amo trabalhar. Então, o processo ele dói, mas ele forja e a gente dá muito mais valor. Exato. É necessário o processo, né, mano? E eu tava te ouvindo, né, e sobre você ouvir a voz de Deus e ir para onde ele direcionou. Eu lembro que eu tinha também muito firme na minha cabeça isso, que Jesus tinha me chamado, Deus tinha me chamado. Só que, cara, mesmo assim é difícil. Quem tu diz, cara, odiava a empresa, não gostava de estar ali, mas Deus chamou, eu tô ali. E aí tá uma chave, né? Se Deus falou, tá falado, eu vou ficar aqui. E eu lembro que, mesmo quando eu tinha parado de jogar ali, passou uns 2-3 meses, os guri ali da BB, eles avançaram na Liga Catarinense, nem era mais estadual, era Liga Catarinense. E pegaram Ganhei também, tá? E pegaram justamente... Eu ganhei os joguinhos, hein? Eu ganhei estadual. Começa aqui a batalha. Começa a discussão de quem ganhou mais. E eu lembro que eles avançaram na Liga Catarinense, ali pra fase dos playoffs, né? E pegaram Concórdia. Cara, a cidade que eu nasci, a cidade que eu joguei minha vida inteira. Eles só me mandaram uma mensagem assim, viu? Tal guri tá suspenso e tal, tu ainda tá com o teu nome aqui na... Tu ainda tá com o teu nome aqui na liga e tudo mais. Vem jogar esse jogo aqui pra nós, tu vai jogar lá em Concórdia. Mano, coração, mano. Sério, meu coração foi na boca. Eu falei, caraca, vou jogar lá em Concórdia, fazer um gol, fazer assim, ó, pra todo mundo saber. Vou mandar ele ficar quieto, fazer um gol. Bah, já imaginei, eu ia jogar na UNC lá, que é dentro de uma faculdade, né? Aí eu lembro que o ginásio era uma arquibancada só, pensei aquela arquibancada vai estar lotada. Eu já joguei lá todo mundo me xingando, todo mundo contra mim, eu vou jogar muito. E eu já tinha parado de jogar. Eu pensei, cara,
não faz mal eu jogar esse joguinho. Um joguinho. Não faz mal jogar esse joguinho. E eu já aqui, ó, pá, vai dar certo. Chamei o pai. E o meu pai sofreu muito, cara, por eu ter parado de jogar. Porque, por mais que ele é pastor, ele entendeu o meu testemunho, que Deus tinha me falado. Só que foi ele que, desde pequenininho, alimentou esse sonho em mim. Sim. Tipo, esse sonho foi muito, algumas vezes, mais dele do que meu. Uhum. E ele alimentando ali, cara, que às vezes sem dinheiro, mas ia lá e comprava um tênis bom pra mim jogar e tudo mais. E ele sentiu muito, cara. Ele até conta que, desde o dia que eu parei de jogar até o outro mês, ele ficou um mês assim, mal. Um mês mal. E eu lembro que dentro desse um mês eu tive essa ideia de jogar lá em Concórdia, fazer o jogo, né, e tal. Fazer o gol. Fazer o gol. Eu cheguei pra ele e ele falou, cara, seja homem. Seja homem naquilo que tu decidiu, naquilo que você decidiu com Deus. Siga firme nisso. Vai que tu vai lá e se machuca. Vai que na viagem acontece alguma coisa. Siga firme naquilo que Deus te falou e tal. E, cara, aquilo me pegou, mano. Aquilo me pegou, mano. Me pegou. Mas eu, cara, não briguei, nada, permaneci. Mas por que eu quis dar esse testemunho? Porque é muito difícil, cara. A galera, às vezes não vê o processo. Uhum. O processo é difícil. Mas, cara, se Deus falou, permaneça. Uhum. Que a gente só pode estar aqui hoje porque eu permaneci lá atrás. Vocês só estão hoje sentados aqui porque vocês permaneceram lá atrás. Pode falar. Eu cortei uma parte... Mas, que tu falou do Carlinhos, né? Eu decidi parar, na outra semana, tô com o celular aberto, nada, uma mensagem do Carlinhos. Sim. Áudio de 2 minutos. Nossa. Carlinhos, capitão da seleção do Mundial. Ele me mandou campeão um áudio. Mundial, né? Campeão mundial. Aí ele me mandou um áudio. Querem café? Campeão mundial, me pedindo pra voltar. Aí ele mandou um áudio de 2 minutos falando que o projeto era muito bom pra mim, que ele ia me ajudar, falou muita coisa, né? E óbvio, né? O coração balançou de novo. E aí eu falei com a Gabi, né? Hoje minha esposa, na época ela era minha namorada. E ela, tipo, pra ela já falou, tipo, não, né? Tipo, por quê, né? Tipo, se Deus já confirmou. Sim. Daí eu fui falar com meu pai também falou, eu acho que se foi Deus, né? Tipo, não tem o porquê. Mas mesmo assim, foi muito dolorido mandar uma mensagem pro capitão da seleção. Cara, é difícil, mano. É difícil. Muito difícil. Véio. E até eu ia comentar algo sobre isso, porque muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, né, vai ver as histórias, e aí a gente olha assim, cara, como é que Pedro negou Jesus, né? Aí tu olha assim, cara, Pedro tava ali e negou Jesus 3 vezes. Como que o povo, quando saiu do Egito, adorou aqueles outros deuses, vendo tudo que o Senhor já tinha feito. E aí muitas vezes a gente tá nesse processo, o Senhor fala conosco, né? Através da Bíblia, fala conosco no nosso secreto. E muitas vezes a gente acaba não entendendo. E a gente ainda é cabeça dura de falar assim, não, eu vou... Não, mas se acontecer tal coisa, olha, se esse copo mexer só um pouquinho, eu acho que vai dar. E aí a gente acaba fazendo isso, né? E aí, muitas vezes, a gente não entende todo esse processo que acontece na nossa vida para a gente chegar onde a gente está hoje, né? E hoje eu vejo que tudo que a gente passou, as pessoas que a gente conheceu, foi através desse testemunho que a gente gerou. Isso. E isso nos forjou para que a gente pudesse alcançar mais vidas. E como a gente falou, hoje o que a gente mais usa é o futebol, para a gente conseguir alcançar mais as pessoas. Cara, o que a gente faz? A gente joga bola, traz as pessoas. Vamos jogar um campeonato de play. A gente faz isso. A gente vai... Tipo, a gente tá falando ali na GoPlay. Abraço pra galera da GoPlay. Gustavo, Buiu, Thiaguinho. Próximo campeonato eu tô junto. Tá dentro, o craque tá aí. Coloca nós 3 no mesmo time pra ver o que vai acontecer. E aí... Tipo, até ali dentro, cara, às vezes a gente tem que ser testemunha, sabe? Claro. Então, ali onde a gente estiver, hoje a gente aproveita e joga alguns campeonatos ainda e, assim, independente se a gente não está mais seguindo uma carreira, mas a gente ama fazer isso, então, cara, eu vou jogar bola, eu vou jogar aqui uns campeonatos, desde que não me atrapalhe na minha caminhada com Deus. E eu vou ser testemunha. Até, eu acho que o Gui pode contar um exemplo ali, tipo... Aquela vez que deu aquela treta no treino ali na GoPlay, que o cara tava te acertando? Nem lembro. Não lembra? Não. Então deixa eu contar, porque eu não lembro. Conta que dele vai lembrar. Provavelmente. O Gui contou que teve um cara que começou a treinar e começou... Verdade, lembrei já. Lembrou? Então pode contar. Tá, conta aí. O cara começou a treinar, ele era novo ali no treino, e ele me acertava todo o treino, velho. E eu pegava a bola e me acertava.
Eu driblava e ele me acertava, mas ele me acertava, tipo, bem acertado, Pra valer. sabe? E assim, pra gente que joga, a gente sabe quando o cara tá sendo maldoso, quando ele não tá sendo... E ele era todo treino. E eu sou muito tranquilo quanto a isso, né? Tipo, o cara me acertou, eu levanto, eu não falo nada. Eu levanto, continuo jogando, às vezes provoco um pouco mais, querer driblar. Tá da caneta. Pra dar caneta. E, tipo, isso durou quase um mês, assim, de o cara me acertar todo o treino. Me acertava sem bola. E eu não falava nada. Cumprimentava ele quando chegava, cumprimentava quando saía. E aí eu tava no trabalho, ele me mandou uma mensagem. Falando que Deus tinha falado com ele e ele precisava pedir perdão pra mim. Olha só. Porque se ele tava me acertando muito e tal, né? Então, tipo, isso só aconteceu porque eu não revidei, porque eu não falei nada. Porque com certeza, se eu tivesse falado... Já ia dar alguma coisa. E tu quebra, né? E eu sempre falo isso pro pessoal, que não adianta a gente vir aqui e falar o que a gente tá falando e daí... E não viver isso. E daí as pessoas do nada encontram você brigando lá num campo de futebol. Exato. Tipo, a gente precisa ser exemplo, aonde quer que a gente esteja, a gente precisa ser exemplo. Não pode ser crente camaleão, né? Um comportamento diferente em cada ambiente. E o que eu acho mais louco disso, e eu falo que Jesus ele é muito bom por causa disso, porque ele dá a escolha na nossa mão, né? Cara, Jesus me chamou pra viver o que eu tô vivendo hoje. Mas se eu não quisesse viver isso, eu não ia viver. Porque a escolha é minha, o livre-arbítrio é meu, né? Hoje eu tenho uma família, minha esposa maravilhosa, a gente vive algo juntos na caminhada que é incrível, mas a gente só vive isso por causa do posicionamento, né? Se a gente não tomar um posicionamento, e a gente sempre fala que Deus ele é muito bom, ele dá esse livre-arbítrio e a gente escolhe se a gente quer ou não, né? E a gente até tem um caso que é de um guri que eu e o Jonathan fomos conversar com ele, e ele falou assim, cara, aonde eu vou, Deus vai me buscar. Só que eu não quero isso. Olha só. Ele falou pra nós, né? E daí, tipo, a gente falou, cara, a escolha é tua. Sim. Tipo, não tem muito o que a gente fazer, né? Exato. Tipo, se Jesus tá te chamando, tu sabe que Jesus tá te chamando e você tu não quer? Tipo, quem sou eu pra fazer alguma coisa, né? Tipo, a gente tem que orar por ele, sim, mas cada no final é a decisão do cara que vai decidir se ele vai andar com Cristo ou não, né? E glória a Deus que vocês decidiram andar com Jesus e que ele tem feito grandes coisas na vida de vocês. Mas eu acho que o principal de todas essas histórias, nossa, de tudo que vocês contaram é o processo, né, cara? A gente começou falando de quem vocês são hoje, né, do que vocês estão fazendo, mas é muito massa a gente saber o que vocês passaram para chegar até aqui, né? E eu acho que o principal é isso, o pessoal permanecer diante do processo, diante daquilo que Deus fala, Deus mostra, não negociar, cara, aquilo que Deus falou. E aí que vem a nossa escolha, né? Aí que vem de nós. Eu ia escolher errado aquele dia. Eu ia pra Concórdia, ia tentar fazer gol. Mas aí Deus usou a vida do meu pai. E aí me deu uma segunda chance de escolher. Eu lembro que eu nem discuti com ele. Na verdade, eu lembro que eu fiquei um pouco bravo assim e tal. Mas decidi não ir, né? Decidi não jogar. E hoje a gente tá aqui por causa desses posicionamentos, de permanecer, né? Enfim. E... mais um pouquinho sobre essa parada de você jogar o futsal, enfim. Quanto tempo ainda ficou aquela vontadezinha ainda de treinar, de jogar um campeonato, aquela vontade de jogar? Porque assim, ó, por que eu quero fazer essa pergunta? Porque pra mim, cara, eu lembro que eu parei e eu morava ali na Lauro Miller, no prédio. Cara, tu morou no apartamento que a gente morava. Eu lembro que tu me falou isso. Eu morei naquele apartamento. Olha a coincidência. Coincidência. E tem uma quadrinha ali no apartamento. Cara, o que eu fazia? Parei de jogar, falei, cara, e amanhã o que eu vou fazer? Eu pegava a bolinha e ia pra quadra, mano. Ficava chutando a bola. E, cara, isso foi meses eu fazendo isso. Tipo, o horário que era do treino, ia lá e chutava a bola. Ou ia ler um livro, mas ia lá e acabava chutando a bola. Então, como é que foi esses primeiros meses? Quanto tempo durou essa... Porque pra mim foi 1 mês, 2 meses que eu fiquei nessa ansiedade de tipo, cara, não vou treinar, mas preciso fazer alguma coisa que tenha a ver com futebol, que tem que chutar uma bola, tem que fazer alguma coisa. Como é que foi essa experiência? Cara, eu acho que durou... Eu também ia falar assim, eu acho que foi uns 2, 3 meses assim que ficou matutando a minha cabeça, sabe? E aquela vontade de jogar... Então, assim, quando eu tinha uma oportunidade, eu ia jogar bola, né? Então, se alguém me chamava, eu ia jogar, né?
Então, pra mim foi assim, mais ou menos esse tempo ali. E, cara, era aquele negócio, eu ficava aquilo dentro, eu não consigo explicar aquela sensação, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu podia estar jogando, né? Enfim, eu acho que durou até um pouquinho mais, porque quando a gente acabou, foi até, eu lembro que a gente foi para um hotel ali no começo do ano, ali em final de janeiro, começo de fevereiro, e eu lembro ainda que eu mandei uma mensagem pro Gil, né? Foi, né, quando ali eu mandei a mensagem. De volta. Então foi, acho que durou um pouquinho mais. Eu não lembro quando que foi que eu parei de jogar bem certo, mas foi mais no final do ano. Então acho que se duvidar foi uns 5, 6 meses assim que talvez tenha durado. Sim. E aí eu ficava naquela, cara, preciso jogar bola. Então quando tinha uma oportunidade eu jogava bola. Cara, eu acho que durou mais. Eu lembro que eu parei e quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que ia jogar bola com os guris, assim, e eles falavam, cara, por que tu parou? Ah, tu é bom, viu? Dá tempo ainda de voltar. Foi mal cortar, eu consigo lembrar do Gui, porque eu lembro um dia a gente tava em casa, e aí a minha cunhada tava lá, daí alguém tinha chamado ele pra jogar bola, tipo, num domingo, acho que era um domingo, 4 horas da tarde, e aí ele falou, eu vou ir. Daí ela falou assim, ele tá indo jogar toda semana. Daí ele falou assim, ele virou assim correndo pra ir pegar as coisas e falou assim, mas é que eu parei de jogar, eu preciso continuar jogando, né? Daí eu lembro que o meu pai falou assim, isso é verdade, ele deve estar sofrendo muito, né? Tipo, parou de jogar. Sim. E eu lembro que os primeiros dias, cara, ele jogava, se desse, ele jogava todos os dias. Porque pra nós que jogamos desde muito cedo, como eu comecei a jogar competição, tipo, desde os 7 anos, 7 anos foi a minha primeira competição. E eu nunca mais parei. Então, quando eu parei, foi uma quebra, tipo, muito grande pra mim, assim. Então, eu precisava competir, precisava jogar. Aí, isso eu acho que durou 1 ano, assim. Mas durante esse 1 ano, essas primeiras semanas eu jogava direto. E daí eu fui diminuindo, né? Hoje a gente joga os amadores aqui em Chapecó. Mas a gente sabe a nossa prioridade. Sim. Hoje a cabeça já está transformada. A gente já estava comentando sobre isso, né? Do jogo no sábado. Tem culto no sábado e o jogo vai ser quase no horário do culto. Não vamos jogar, infelizmente, a prioridade a gente teve... Tinha jogo essa semana que era ser na terça-feira. E terça-feira a gente tem a nossa rede, né? Que acontece lá em casa. Eu mandei mensagem pro pessoal lá do time. Falei, cara, nas terças não tem como. Não é inegociável. Tem, negociável. Não tem o que fazer, né? Então a gente acaba tendo... Hoje a cabeça é um pouco mais centrada nesse sentido. Como o Jonathan falou que a célula ela mudou a nossa vida, a gente sabe que uma célula pode transformar a vida de uma pessoa, né? Então... eu não falto por nada. Tipo, a gente não pode faltar por nada porque talvez a pessoa que está indo ali pela primeira vez, ela pode ser impactada pelo teu testemunho, pelo que tu vai falar e pode mudar a vida dela, sabe? Certo. Então, se a gente tem a oportunidade, a gente tem que estar lá, a gente não pode faltar, a gente faz de tudo para fazer acontecer, porque eu sempre falo que a gente não pode ficar com esse amor só para nós. O amor ele tem que ser espalhado para todo mundo. Então, quanto mais pessoas conhecendo Jesus, mais famílias vão ser transformadas. E eu acho que a coisa que eu mais amo é ver Deus transformando uma pessoa que tipo tu conhece, transformando a família dela. E pra mim isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Eu falo hoje pros jovens que quando eu parei de jogar, foi exclusivamente pensando no reino, né, na igreja aqui. O pai e a mãe estavam nem 1 ano aqui em Chapecó iniciando o ministério, né? Então eu parei para ser líder dos jovens, né, principalmente para isso. E eu lembro que eu tinha 5 jovens na minha frente quando eu parei de jogar. Eu mais 2, 3 ali, a gente sentava, nem usava o altar, sentava na frente do altar ali e ficava tocando violão. Mas, cara, a minha alegria por estar ali com 5 jovens era muito maior do que, tipo, se tivesse o ginásio lotado lá em Concórdia, eu fazendo gol. É muito louco de explicar isso, sabe? Eu tinha a dor de ter parado, mas a alegria de estar fazendo o que Deus me chamou era muito maior, cara. Muito maior. E até quando eu parei de jogar, eu tinha certeza... E eu sempre... Quando eu parei de jogar, Deus ministrou muito no meu coração... que tipo,
ele queria que eu construísse uma família, né? Sim. E hoje eu tenho a minha família com a Gabi, e eu só pensava nisso, talvez não ia dar certo, porque eu ia ter que ir jogar em outro lugar, ela não ia querer ir junto. Então, hoje a gente vive algo incrível porque eu tive que tomar um posicionamento. Exato. E viver o depois, sabe? Quando acontece, que eu falei do Thiago e da Carol, o Thiago ele era meu supervisor e quando eu tava lá na empresa, que ele começou eu levei ele lá pra igreja. E eu lembro que quando eu fui sair da empresa, ele tava de férias. E daí eu mandei um áudio pra ele, né? Eu falei assim, Thiago, ele era o meu supervisor. Falei, Thiago, eu vou lá em cima e vou pedir demissão. Eu consegui outro emprego. E aí, deu um tempo, ele pegou e me mandou um áudio, falando que ele tinha falado com a Carol, e a Carol falou que ela tinha certeza que meu propósito ali já tinha acabado, sabe? Uhum. Então, viver isso foi uma alegria, tipo, enorme, porque eu sabia que eu estava no plano de Deus, eu não sabia o que ia acontecer, o que era para acontecer, mas, tipo, foi muito difícil, mas, tipo, no fim, vale a pena. Valeu a pena, exatamente. Hoje a gente tá aqui, que nem eu falei, tendo esse podcast por causa disso, né, mano? Porque a gente estaria aqui sentando falando o quê? Que a gente brincou aqui, né, o Lesk, joguinhos e tal. Beleza, seria legal ouvir uma história sobre o que a gente viveu de um campeonato aqui ou ali, mas o que isso edificar a vida de alguém, né? Eu creio que os testemunhos que a gente tem, que vocês têm principalmente, que a gente tá ouvindo de vocês, pode estar tocando pessoas agora, né, mano? E é por isso que vale a pena, né? É por isso que toda a caminhada e o processo vale a pena. E essa pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Valeu a pena tudo isso? Valeu a pena todo esse processo, todo esse esforço que vocês fizeram até chegar aqui? Cara, valeu, porque eu sempre falo que se o Senhor ele morreu na cruz por mim, o mínimo que eu tenho que fazer é dar minha vida por ele, sabe? Perfeito. E quando eu abro mão de um sonho que eu tive para servir ele, já é um caminho desse processo, né? E eu percebo que vale a pena quando a gente consegue ver todas as transformações que acontecem na vida das pessoas, quando a gente consegue ajudar essas pessoas. Eu vejo ali nos jovens, né? Eu vejo ali nas redes o quanto a gente conseguiu ajudar as pessoas, né? Não, claro que não é sobre nós, mas a gente é uma ferramenta para que essas pessoas elas sejam alcançadas. Então, como você falou ali, quando separou e tinha 5 jovens, eu lembro que quando a gente fazia o nosso PG lá em casa, na sexta-feira, 10h30 da noite, até eu não quis cortar o Gui, mas eu lembro que eu tinha os guri que moravam no alojamento, eu lembro que o Gui convidava eles, eu dirigia já, e aí eu pegava o carro do pai, colocava uns 6, 7 pés dentro do carro, levava no PG, aí terminava o PG, às vezes a galera ficava lá jogando play até meia-noite, porque era 10h30 começava, e aí depois levava de volta. E aí, cara, eu vejo que, tipo, valeu a pena. E aí, que nem você falou ali da questão de começar pequeno, a gente, às vezes, fazia o nosso PG em 3 só. E a gente chegava, era eu, o nosso líder e o Gui, e a gente pensava assim, cara, e agora, né? A gente orou durante a semana pra gente convidar, a gente convidou e ninguém veio. O que a gente vai fazer? Vamos orar de novo, né? Dobrava o joelho, ia lá, ia orar, e aí, de repente, tipo... A gente começou a ver crescer. Tava cheio de gente. A gente viu pessoas que participavam ali, hoje sendo líderes, tipo, casados, constituindo uma família. E aí tu pensa assim, cara, essa pessoa, ela escutou a voz de Jesus porque eu decidi abrir mão e aí eu abri pelo menos a minha casa, para que acontecesse o PG lá dentro. Talvez eu não fiz nada, mas eu pelo menos abri a minha casa para que essa pessoa entrasse lá e aí fosse pregado o evangelho. Então, muitas vezes, a gente não vai precisar fazer algo mirabolante. Chegar lá ou pregar uma coisa assim. Às vezes abrir a sua casa, suas próprias atitudes, que a gente falou, através de um futebol, através de algo ali. Então, vale a pena demais e viver por Cristo vale a pena a cada dia.
E eu tenho visto isso constantemente na minha vida. E a gente até fala, né, que Deus, ele não precisa de pessoas com oratórias incríveis, pessoas que já têm um patamar alto. Cara, ele precisa de pessoas disponíveis. E a gente precisa estar disponível para ele. E eu já vou responder a pergunta, que vale muito a pena. Ver as pessoas que tu convidou sendo transformadas. Hoje eu tenho um compadre meu, o B, que a gente levou para a igreja. Eu tive a oportunidade de dar o discipulado para ele. E assim, ver uma pessoa que não conhecia nada, tipo, não entendia nada, tu começar a ensinar ela, e hoje essa pessoa ser líder e tipo fazer 20 guri numa sexta-feira à noite tá numa rede, cara, pra mim não existe algo mais gratificante, sabe? Foi através de uma escolha minha que eu decidi parar lá atrás, e não é, como o Diante falou assim, não é por causa de nós, mas é porque se a gente estiver disponível, Deus vai usar a nossa vida. Então é só uma ferramenta. Então, ver isso acontecendo pra mim não tem preço, sabe? Uhum. Ver a família que eu tô construindo, o lar que eu tenho, tipo, é algo surreal, e a gente sabe que é só por conta de um posicionamento e a gente estar disponível para Deus. Amém. Então você que está nos assistindo, vale a pena. Vale a pena demais. Hoje a gente tem aqui... Tu vai fazer 26? Já fez 26? Vou fazer 26. Vai fazer 26, eu vou fazer 25, eu sou de 2000. Vai fazer? 23. 23, então todos aí na casa dos 20. Casados, constituindo família, liderando algum ministério, liderando pessoas, ajudando pessoas a estarem no caminho. Quantas pessoas, cara, que já estão com, sei lá, 30, 40, 50 anos e ainda não viveram o que a gente já está vivendo. O meu pai, por exemplo, com 33 anos ele foi conhecer Jesus. Então eu fico imaginando eu daqui 8 anos conhecer Jesus. Cara, foi isso com o meu pai, com 33. Imagina, só daqui 8 anos eu conhecer Jesus. Quanto tempo eu vou perder? Quanto tempo e a gente já vai ser fala jogado isso, fora? Né? Olha quanto tempo que a gente perdeu, né? Exato. E foi tipo poucos anos, né? Então imagina, cara, quantas pessoas já perderam tanto tempo e Deus já fez tantas coisas na nossa vida, mas não foi nada do nada. A gente teve que fazer escolhas, decisões. Então você que está nos assistindo, não importa a tua idade, não importa quantos anos você tem, vale a pena. Nunca é tarde para conhecer Jesus, para aceitar Jesus. Não importa se já está na terceira idade, não é tarde. Eu creio que há uma recompensa muito maior do que a vida que a gente vê por aqui, que está guardado para nós que conhecemos a Jesus, que aceitamos a Ele. Cara, e lindo demais ver o testemunho de vocês, ver o que Deus tem feito. É muito legal compartilhar essas experiências com vocês de futsal. Eu também, agora eu tô pensando em voltar a jogar ali o campeonato da GoPlay, que é muito massa, né, de competição. Mas eu também já tenho a minha cabeça agora voltada pro reino, prioridade total é o reino de Deus, é a minha família também, né, eu sei que vocês têm esse coração. Mas é bom, né, cara? É bom usar como ferramenta, cara. Quantas pessoas, né, a gente pode conquistar através do futebol, jogando de uma maneira sábia, que nem tu fez ali com o guri. Então é bom demais que a gente possa também estar marcando um futebol entre nós, né? Vou falar um negócio aqui, ó. Não tá ao vivo, mas tá sendo gravado. O Gui me chamou início de 2023, tu me chamou pra jogar um futsal. E a gente foi. Lá, cara... lá na Caixa d'Água. Lá na Caixa fez o d'Água. nosso time ali da igreja, né? Cara... Depois nunca mais jogamos juntos. Faz 2 anos, tá? Tomamos um laço. Se o Wesley tivesse aqui, ele ia confirmar. Tava eu, o Wesley, o outro guri no gol, mais uns 2, 3. Cara, esses guri aí deixaram nós no chinelo. Mano, tem que marcar. Eu gosto muito de... O cliente falou futsal, cara. Não sei o que eu tinha com futsal também. Hoje, tipo... Eu posso ver aquela grama ali da arena da Chape. Agora mudaram, né? Agora é sintético. Mas eu olhava assim, lisinha, grama... Cara, se eu vejo uma quadra... eu também. Nossa, eu fico, nossa, uma quadra. Mas a grama nem tanto. Então, assim, o futsal era algo que eu amava. Creio que vocês também amaram jogar. Mas ensinou muito, né? Que a gente falou, cara, foi uma escola pra mim. Amadureci muito com o futsal. Tanto com as vitórias, quanto com as derrotas, né? Principalmente com as derrotas. Tantos ensinamentos com treinadores, com pessoas, amigos, amizades que a gente faz. Então, assim... A gente não tá dizendo aqui que o tempo que a gente jogou bola não foi bom, né? Foi muito bom. Foi bom demais, é uma escola.
e nos levou até onde a gente tá hoje, né? E uma coisa que eu também tento deixar um pouco claro pra galera, assim, até quem joga, não é porque eu parei Exato. Perfeito. que você tem que parar Tem que também, parar, né? que o futebol não pode ou ser que um futebol caminho. não, ou que nem antigamente, jogar futebol não era de Deus, né? Uhum. Mas não é isso. Foi algo que que o Senhor me chamou pra fazer. Exato. E foi Isso aí. isso. Quantas Cada um tem pessoas- chamado, né? Exato. Cada um- Quantas pessoas a gente vê já no profissional do campo ali e tal, que são pastores e jogam futebol ou falam de Jesus, e mesmo num meio muito difícil, que nem vocês falaram e concordo. É o meio assim que o cara tem que ter muita cabeça, muito pé firme. Eu também era alguém que não falava, tinha medo, mas com as minhas atitudes eu demonstrava que eu sabia a E verdade. às vezes era até zombado, né? Exato. Meu apelido é Lima, né? Aham. E os piá falavam, o Lima não bebe, o Lima não Isso. faz isso, o Lima não vai em festa. Cara, chegava a me constranger às vezes, mas depois eu parava e pensava, cara, é isso mesmo, É isso aí. eu quero que eles saibam que eu sou diferente deles. Então, assim, tipo, mesmo no meio muito difícil, há pessoas que têm um propósito dentro disso. Isso aí. Que levam a palavra através do futebol, enfim, dos treinos. Eu tenho um pastor em Lages, da nossa igreja, que ele fazia, não sei se ele ainda faz, célula com os jogadores do Lages, Lages Futebol. legal, Lá. Então, tipo assim, dentro lá do time tinha uma galera que seguia Cristo, que fazia célula. Então, cara, perfeito que tu falou, Joe. Que, assim, Deus tinha um chamado pra nós, né? Desse sentido, de largar. Mas às vezes Deus tem um chamado pra você dentro da quadra, dentro do campo, dentro daquilo que você tá fazendo, né? Enfim. Então, cara, muito, muito legal ouvir isso. Muito bom. Eu creio que, com certeza, Deus falou aos corações. Amém. E antes de nós ir pro finalmente, para finalizar, eu quero falar que a gente tem a parceria, né? Vocês ouviram falando aqui no início com a OJF Club, até vocês podem entrar no site deles e ver, ou no Instagram. E a gente tá acertando a logística, que eles são lá de Joinville, eles são da nossa igreja, mas lá de Joinville. E a gente tá acertando toda a logística para eles enviar, e eles enviaram 2 camisas para você. Só que... Legal. Como a Que gente tá moral, hein? acertando a logística, ontem eles colocaram no correio, só que ele não sabia até que horas que o correio enviava. Aí ele enviou muito tarde. Aí acabou enviando hoje de manhã. Então vai chegar amanhã, mas daí a gente marca um futsal. Vamos marcar Marca um futsal algo e eu agora. entrego pra vocês a Show. camisa. Agora a gente tem uma prioridade, né? Vamos ter Exato. que marcar um jogo e aí... Entregar a camisa. Isso aí. Então vocês vão receber, tá? A camisa do podcast, da marca, né? Do OJF Club, que é o que Jesus faria, OJF. E seguem lá eles, agradecem lá o pessoal, que eles vão ficar bem felizes. E você que está nos assistindo, segue lá e usa o cupom Café com Jesus 15, que tem muita coisa legal lá. Vamos ver se alguém mandou alguma coisa no Instagram. Até Vamos ver. você que está nos assistindo, por favor, comece a participar das caixas de pergunta que eu faço. Eu faço caixinha de pergunta lá, ninguém manda. Vamos ver se para vocês foi diferente, ver. se alguém mandou alguma coisa. Vamos ver se a Opa, galera- e tem. Tem 4 perguntas, inclusive uma da tua, Gabi. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui, da Thalita, aqui da nossa igreja. Ela pediu como foi o encontro de vocês com Deus. Vocês já falaram um pouco, mas como eu vou mudar um pouco essa pergunta para não entrar de novo naquilo que vocês já falaram. Como foi a primeira experiência de vocês com Deus? Tipo, como foi uma oração, foi um louvor, foi nesse PG que vocês viram o cara orando? Como foi esse primeiro encontro com Deus de vocês? Cara, pra mim tem esse momento ali do PG ali, que foi quando realmente assim eu senti, mas eu acho que desde lá atrás você aceita Jesus, né, enfim, e desde lá atrás quando eu aceitei Jesus, quando tava lá na escolinha, que a professora fez a oração de quem quer aceitar Jesus, eu tenho certeza que o Senhor já me chamou ali, mas foi esse momento e também foi logo depois, num retiro, assim, o Senhor falou muito comigo, porque eles fizeram uma experiência falando sobre o vaso, né? Daí sobre o oleiro e tal, que tá lá em Jeremias. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram e trouxeram os barros, né, tudo, pra gente fazer o vaso. Oh, que legal. Cara, e quando eu comecei a fazer aquilo me quebrou, assim, porque eu lembro, não consigo lembrar bem certo o processo, mas eu lembro que a gente fazia, e aí começava a dar umas pedrinhas, a gente tinha que desmontar tudo e montar de novo, sabe? E aí eu lembro, assim, que chegou um pastor lá da igreja e falou assim, o senhor
tem que te quebrar mesmo, né? E aí eu pensei, cara, aí eu olhei para aquele vaso, esse vaso sou eu, sabe? E aquilo, eu comecei a uma vontade de chorar, assim, ao mesmo tempo montando o vaso. E eu falei assim, cara, é aqui, sabe? É esse momento que o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. E aquilo foi algo que me marcou muito, e a minha caminhada com o Senhor. Tenho certeza que ali foi o processo de tudo aquilo que eu estava vivendo, que aí eu entendi quem era Jesus na minha vida. E você, Gui? E eu acho que foi no segundo PG. No primeiro, teve aquela oração que eu fui muito impactado, assim, mas no outro PG eu levei 2 irmãos que jogavam comigo, eu levei pro PG. E eu lembro que quando acabou o PG, o nosso líder, eles foram para casa e o nosso líder veio falar comigo. E ele falou que Deus tinha algo para mim, e Deus queria usar a minha vida para falar com as pessoas. E eu nem abri a boca no PG ainda, né? E eu lembro que eu fui para casa e eu deitei para orar e eu orava e só via isso na minha mente, sabe? Eu falando para pessoas e Deus me mostrando que era para isso que Ele tinha me chamado, para me conectar com pessoas e para ajudar a transformar vidas. Então, acho que a minha primeira experiência foi essa, sabe? Ouvir que era Deus mesmo falando comigo, que Ele queria usar a minha vida através da minha vida, usar outras pessoas. Que bênção. Eu tinha uma pergunta aqui, de um parceiro de vocês, esse Edeva aqui. O Deva. Grande Deva. Que era a mesma coisa. Ele falou qual foi o primeiro encontro de vocês com Jesus, enfim. Legal. O Zé Gomes. O Zé. Zé Gomes. Craque, esse é craque. Esse é craque. Da bola. Como estão vendo o crescimento da igreja de vocês em relação aos jovens? Ele pediu aqui. Como vocês vê o crescimento? Cara, a gente tem... eu já tô ali na igreja já faz uns 5 anos. Faz 5 anos. E faz há muito tempo já, não sei se faz desde os 5 anos que eu tô ali, sempre tenho falado sobre a questão dos jovens, né? Que a gente iria ver um crescimento dos jovens, né? E a gente sempre ficou nesse processo, né? De ver o crescimento dos jovens. Só que desse último ano pra cá, agora, eu acho que desde o... Eu vou cortar ele. E só falando, né? Tipo, vamos ver o crescimento, vai ter crescimento e... E não via. Não via. E de repente, assim, eu acho que o Senhor, Ele começou a usar as pessoas, começou a usar, eu acho que os jovens a se movimentar, sabe? Eu acho que a grande questão para a gente ver um crescimento de uma igreja é com os jovens, sabe? Porque os jovens, a gente fala que às vezes é o futuro da igreja, né? Mas o nosso líder, que é nosso primo, ele falou assim que não, os jovens não é o futuro da igreja, é o agora, né? O jovem tá ali, ministrando, o jovem tá ali tocando, o jovem tá ali ajudando na mídia, o jovem tá ali na recepção, tá ali cuidando do estacionamento. Então a gente tem visto os jovens participando nisso. E a gente começou a ver os jovens se envolvendo, os jovens buscando mais o Senhor. E a gente teve um retiro espetacular, onde o Senhor falou muito conosco. E depois desse retiro, sabe aquela chama que acende na nosso coração? Isso acendeu de uma forma nos jovens que a gente começou a transparecer para a igreja, sabe? E eu acho que a igreja ela foi junto. E eu acho que quando o jovem ele toma esse posicionamento, ele começa a cada vez mais a buscar o Senhor, eu tenho certeza que a igreja ela começa a viver. Claro. Então eu tenho certeza que os jovens eles têm ali na nossa igreja têm contribuído muito para que aconteça esse crescimento ali do amor de Jesus. E falando da nossa igreja em si, a nossa igreja sempre teve muito mais adultos do que jovens, né? Que não é o que acontece geralmente, né? Geralmente tem muito mais jovens que tocam a igreja, que fazem acontecer, mas na nossa não. E era algo que sempre me machucava muito, porque, cara, eu era líder de uma rede de PA e os guri, eles iam na rede, mas eu não conseguia fazer eles ir no culto dos jovens, não conseguia fazer eles ir no culto da família. Então, como a gente disse, nesse processo todo, a gente orou muito por isso, né? Para acontecer algo novo na nossa igreja e que começasse por nós, né? Então, esse retiro que a gente teve agora no carnaval foi algo, foi uma experiência muito
transformadora. E eu acredito que foi para todos, sem exceção. Nós estávamos lá, acho que em quase 60 jovens, e foi para todos. E isso começou a transparecer para a nossa igreja e a gente começou a se levantar. Eu falo que os jovens da nossa igreja eles estavam parados. E agora a gente começou a se movimentar. Amém. Então, eu creio que vem um novo tempo, não só na nossa igreja, mas em Chapecó, Amém. que jovens vão fazer a diferença, sabe? E que comece por nós, né? Que comece por nós, que a gente seja a diferença. Os jovens do agora. Os jovens do agora. Legal. A gente também fez o retiro e é muito massa, né, mano? Poder fazer o retiro, porque a gente sempre tá aí sábado, no domingo, o culto da família. Mas o retiro é diferente, né, mano? É diferente. E eu concordo com você. Se acende uma chama diferente, é algo novo que começa. E agora é a decisão que a gente falou antes, né? É os jovens decidir querer mais isso. Não esperar o próximo retiro para acender uma nova chama. Isso. Mas deixar essa chama acesa. A Gabi falou sobre isso, né? A minha esposa. Ela falou que a gente, no retiro, ela teve uma experiência com Deus. E ela deu o testemunho dela. E ela falou sobre isso, que ela falou assim, chega de montanha-russa, né? Isso. Que acho que esse, para um cristão, acho que é a pior coisa. Porque a gente vai para um retiro, tá lá café lá em cima, daí passa aquela semana, daí esfria. Daí tem que esperar outro retiro. Cara, não, nossa vida tem que ser constante. Tem que ser constante. Então, desde o retiro a gente vem numa constância e a gente não quer que pare isso. A gente precisa tomar um posicionamento. E eu sempre falo, o posicionamento ele é todos os dias. Todos os dias a gente acorda e até, acho que uns 2, 3 anos atrás, a gente teve uma lição na nossa rede que falava sobre o lobo espiritual e o lobo carnal. E a lição usava essa ilustração que a gente, dentro de nós, a gente tem um lobo espiritual e um lobo carnal. E qual a gente alimentar mais, vai crescer mais. Exato. Então, o engraçado dessa história é que se a gente não alimentar o lobo carnal, ele se alimenta sozinho, né? Então, todos os dias a gente tem que parar, ler a Bíblia, a gente tem que falar com Deus, tem que ter um devocional, tem que ter um tempo com Deus, porque senão o lobo carnal vai crescer. Vai crescer. Perfeito. A pergunta do Deva é igual a primeira, mas tem a pergunta da Gabi, da tua Gabi, que ela fala assim... Como é, pra vocês dois, tá? Serem casados com Gabs. Serem casados com Gabs. Elas, com certeza, elas iam perguntar isso, né? Eu acho que elas estão juntas, inclusive, né? Elas estão juntas. Foram essas perguntas que o pessoal mandou. Dessa vez teve, pelo menos, pergunta, né? Que o pessoal mande mais perguntas na próxima vez. Vamos movimentar mais. Vamos movimentar pra participar, pra estar aí no podcast. Vocês acabam aparecendo também aí. Então, gente, cara, muito obrigado, de verdade, pelo tempo de vocês aqui. Quero estar mais perto de vocês como amigo pra gente crescer junto. Eu sempre digo assim, vocês estão lá na Fé para as Nações, eu tô aqui na Eira. Semana passada tava o Natanael aqui, que é da Metanoia. Todo mundo com uma placa de igreja, mas todos com um destino só, que é o céu. Então a gente tem que estar junto, tem que estar compartilhando experiências, muito legal. Desde o início, quando tu falou da consolidação, a gente não tem isso aqui na nossa igreja. Então a gente compartilhar ideias daquilo que funciona na tua, funcionou na minha, deu muito certo aqui, não deu muito certo ali, para que a gente possa se ajudar. Que vocês cresçam muito no ministério de vocês, que vocês cresçam muito na caminhada com Deus e que a gente possa, daqui um tempo, estar gravando outro podcast, contando mais ainda novidades de bênção que Deus fez na nossa vida. Um dia a gente pode estar aqui já com a nossa família, com filhos, contando, por que não, né? Eu tô esperando pra ser tio, tá? Lá em casa a gente fala que é uma escala, né? Só que daí tem que começar pelo mais velho, né? Então o Diego tá lá no Canadá. Ele ainda não teve filho? Ainda não. Então... Aí eu falei assim, tem que esperar, né? Vamos seguir a ordem. Tem que seguir a ordem, isso aí. Eu sou filho único, então eu sou o primeiro da filha. Daí não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas enfim, gente, obrigado de verdade, de coração. Creio que o Espírito Santo possa ter tocado muitas vidas. Amém. Vocês que assistiram até aqui, compartilhem com alguém desse testemunho, desses jovens que estiveram aqui. Porque não é só sobre a história deles, mas é sobre aquilo que Deus pode fazer através do permanecer, através do processo
Então manda para alguém, compartilha com alguém. E antes de nós finalizar, nós fazemos juntos aí no final a frase. Nós vamos falar assim, ó, já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus, tá? Mas antes eu quero dar a oportunidade para vocês, se vocês quiserem deixar uma palavra para a galera que tá assistindo, ou tá tudo certo, de boa, já falaram o que tinha para falar? Não, acho que falar o que a gente tinha que falar, acho que já falamos, né? Não sei se a gente falou até demais, né? O Gui falou assim, bom ó, demais. a gente Se só tem que deixar, se deixar, a gente vai ficar até amanhã falando, né? Não, foi Mas muito eu bom. quero agradecer pela oportunidade, agradecer você por ter nos chamado. Acho que o legal é essa troca de experiência, né? E que nem você falou, a gente fala sobre placas de igrejas, mas no final a gente vai para um lugar só, né? Exato. É tudo sobre Então o reino, é né? tudo sobre o Senhor e é tudo sobre Ele. Então essa troca de experiência ela é muito legal. Muito legal. Você pode nos ajudar em alguma coisa, nós podemos ajudar vocês. Então acho que é isso, sabe? Então só agradecer por esse momento. Eu fiquei feliz também de conhecer um pouco mais da sua história. Eu conhecia mais o compartilhar. Gui, né? Conhecer você Então, também, a experiência, muito bom. Foi muito bom ter esse momento aqui e que a gente possa ter cada Claro. vez mais esses momentos, né? Claro. E aí, Gui? Não vou repetir tudo que o Jonathan falou, né? Mas agradecer mesmo, foi muito bom. Eu já conhecia a tua história, Sim. eu já falei pra ele, já seguia. Já era um inscrito no eu sou Café com Jesus. inscrito desde o comecinho do canal, mas dizer que a gente tá muito junto, né? Mandar um abraço pra nossa igreja lá que estão assistindo. Um abraço pra Compartilhe com galera. todo mundo, que tem muita gente que precisa ouvir o que Deus tem feito, não só nas nossas vidas, mas na vida dos outros convidados que vão estar aqui. E acho que é isso. Só uma pergunta que eu tô... Desde o dia que tu me falou que eu morei no mesmo apartamento que vocês lá, como que tu sabia que eu morava lá? Cara, o Johnny acho que ele não sabe disso, eu nem lembro disso. Mas a gente fez um amistoso. Aham. Tu lembra que tu treinou com nós, né? Sim. Tu treinou que com nós. tinha o que tá jogando lá o Sodré? O Sodré. Tomei uma caneta desse louco. Joga pra caramba esse cara, mano. E aí tá lá na Tailândia. E aí tu parou de treinar com nós, Sim. né? Tu treinou só aquela Isso. semana. Eu não sei se tu tinha chego em Chapecó e tu foi Eu treinar tinha com nós. chegado em Chapecó, daí o que aconteceu ali aquela semana? O Carlinhos meio que quase abandonou o projeto ali naquele ano. E daí de repente ele voltou, foi tipo assim, sabe? Daí o Johnny treinou com nós naquela semana ali e daí tu foi pra beber. E a gente fez um amistoso. Isso. E daí tu já tava morando naquele apartamento e eu peguei carona com o Patrick, acho, se eu não me engano. E o Patrick ia te levar. Ah. Daí tu morava onde a gente Sei. morava antes e eu morava na esquina de cima. Aham. E daí eu lembro que eu falei, eu morava aí, eu morava no acho que era 201, acho. 101. 101. 101. E daí tu falou, tô morando lá. Cara, eu não lembro disso, cara. Eu lembro. Eu não lembro É disso. por isso que eu falo, né? Que eu lembro do Johnny por causa tá. disso. Não, eu tinha que fazer essa pergunta porque sempre que ele me falava, eu falava, tá, como que ele descobriu que eu morava lá? E ele contou isso. Tem o pastor da Ira e tal. Ele mora lá no nosso apartamento. Daí eu lembro que ele entrou no YouTube, colocou o vídeo de vocês. Eu lembro que era tipo bem na janela ali Isso, do isso, lateral. Tinha acho que um sofazinho sofá. você, mais o outro guri fazendo. Isso. Só uns Daí stalker, aí a mãe falou assim, mas será que é? Daí a gente... Olha, eu olhei e falei assim, eu não sei se é. Daí ela falou, não, acho que é assim. Daí o Gui, não é assim. Daí eu lembro que ela tinha uma que era? Tipo um armário ali. Sim. E aí ela falou assim, acho que era ali onde ficava o armário. Daí o Gui, era ali? Daí já falou assim, meu Deus, cara, como é que pode, né? Que massa, né? Que loucura Que isso. loucura. Mas enfim, gente, obrigado, tá? Vamos falar a frase? Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus, tá? Tá, Decoraram? vamos lá. Já Eu que o acho que assunto sim. foi Jesus, falamos de Jesus. tá? Bora lá. 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Valeu, gente. Muito Valeu, obrigado. abraço. Obrigado, Gui.